Falar sobre saúde mental é tratar sobre as questões que estão relacionadas tanto ao indivíduo como ao meio social. Por isso nós já vamos encontrar vários estudos que não falam apenas do adoecimento do sujeito, mas também as possibilidades psicopatológicas de análise da sociedade e as contribuições que muitas vezes as questões sociais trazem, seja de perspectivas de adoecimento ou potencializando atitudes e ações que colaboram muito para a saúde mental. Porém, quando você pensa sobre a questão da relação indivíduo e sociedade, você vai saber que existe uma situação que está relacionada a todos os indivíduos que se chama comunicação. A comunicação ela está atrelada à questão da família, ela está atrelada à questão do trabalho, ao estudo, à tua vivência desde sair do lugar que você mora, a buscar uma informação, a realizar teu trabalho, a estar estudando, a fazer uma compra, a vender alguma coisa, a retornar para casa e assim por diante. E quando você pensa sobre a ideia de estar exposto, por exemplo, às questões sociais da vida, você tinha uma leitura há muito tempo atrás sobre aquele que sai de casa e fica exposto ao perigo, ou então ele saiu de casa e estava ali exposto às questões intempéries do tempo. Mas quando você pensa sobre a exposição à questão da comunicação, você vai encontrar já uma sociedade já de alguns anos para cá, extremamente relacionada à comunicação por meio da televisão, por meio dos smartphones, do computador, da internet, dos grupos atualmente de conversas e aplicativos de mensagens e assim por diante. E quando você pensa sobre essa questão das mensagens, você vai encontrar algo também muito nocivo e prejudicial para a saúde mental das pessoas. Um exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein publicou um texto muito interessante falando que um grupo de pessoas as quais participaram de pesquisas que ficaram 2 minutos expostas a notícias ruins sobre a pandemia e questões relacionadas ao adoecimento, ou questões prejudiciais, ou questões que traziam ali notícias não agradáveis, teve sim situações e apontamentos com consequências para a sua saúde emocional, sua saúde psicológica naquele momento ali. As pessoas que estiveram ali submetidas àquele estudo estavam com grupos onde havia aqueles que escutavam notícias agradáveis ou boas e aqueles que estavam escutando notícias, vamos chamar, negativas. E essas pessoas que estavam expostas a esse tipo de notícia tiveram sintomas e apresentaram situações e questões pessoais que vieram a comprometer o seu bem-estar emocional. Quando você pensa sobre a questão das notícias que você está vivenciando, enfrentando e passando no seu dia a dia, você tem que considerar a importância daquilo que você escuta e daquilo que você fala. Nós nos habituamos também sobre ouvir notícias desagradáveis. Nós temos programas sensacionalistas, temos textos sensacionalistas, temos supostos ensinos extremamente deturpados do que seria uma ideia de comunicação ou transmissão de uma notícia, e quando eu falo deturpado é que há uma valorização daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. E não queira confundir isso com a questão que alguém fala, é só pensamento positivo, pensamento negativo. Não é isso. Isso aí normalmente é utilizado para fazer explicações simplistas, que não é o nosso contexto aqui. É pensar sobre uma exposição contínua, uma exposição diária. Situações que são faladas e discutidas e que elas não conseguem ser absolvidas e muitas vezes não sabendo ter esse discernimento ou compreensão sobre esse noticiário ou sobre esses meios aí de comunicação, a pessoa vem a adoecer ou muitas vezes vem passar por situações de temor, de pânico, de desespero, e ela começa a generalizar uma situação como se fosse ela contínua e acontecesse em todos os lugares. E ainda também as pessoas que, infelizmente, por ouvir essas notícias, começam a perder a esperança, a perspectiva de vida é melhor. Elas não conseguem acreditar que as coisas vão dar certo, que a pandemia vai acabar, que a circunstância que nós estamos passando nas relações familiares, elas vão ter também um fim ou uma solução. A pessoa começa a trazer para a sua vida sempre uma perspectiva de medo, de desespero, ela não quer sair, e com isso ela é potencializada a desenvolver síndrome do pânico, angústia, tristeza profunda, depressão e outras patologias que prejudicam o ser humano em vários aspectos.
pensar sobre a categoria de saúde mental frente às notícias que temos ouvido, ou os diálogos que temos estabelecidos, seja através de pessoas que conhecemos, relacionamentos sociais, seja através de grupos, aplicativos de mensagem, como nós tratamos aqui, que infelizmente muitas vezes são extremamente deturpados e as notícias às vezes são muitas vezes até fake news, faz com que as pessoas se prejudiquem em sua saúde. Essa pesquisa colocou também que durante 3 minutos, realizando atividades, fazendo com que a pessoa tivesse reflexão, meditação, boas mensagens e também outras práticas, como tem pessoas que têm questões relacionadas à cultura e à arte, outras à espiritualidade, outras ao conhecimento. Valorizasse a ideia e o bem-estar que isto promove ao sujeito. Pensar saúde mental é saber que você, colocado no meio da sociedade, está aí exposto a vivenciar todas essas dificuldades, mas considere sempre a importância de ligar um canal, mudar de canal, sair de um determinado grupo de WhatsApp, diminuir o uso da internet, focar em produzir e desenvolver relações que possam sempre aprimorar tanto você como sujeito, você como indivíduo neste mundo e ainda colaboram para o teu bem-estar emocional e psicológico.